Olá amigos, como é que vai? Tudo bom? Ontem me mandaram um informe sobre uma denúncia feita pela empresa Uber contra a 99, acusando de concorrência desleal. Bom, eu achei muito engraçado, até achei que era uma fake news. Falei, peraí, como é me explicar melhor isso aí? Fui procurar ver se procedia e achei no Globo do Rio de Janeiro, uma coluna do Anselmo, informando essa situação. Falei, cara, isso é fake news. Tá evidente que é fake news. Primeiro, o que é fake news? É uma notícia mentirosa, uma notícia fictícia. E entendendo o que é uma empresa disruptiva, como eu sempre falo. O que é uma empresa disruptiva? É aquela empresa que ela não está nem aí para lei, para regra, para, enfim, disciplina, para parceiro, para nada. A estrutura da empresa é realmente criar o caos. E o objetivo é esse. Então, quando interessa, fala de mobilidade urbana, mas coloca 300, 500 mil carros aí na cidade e ferre-se. Mobilidade é o de menos. Fala-se de parceria com motorista parceiro, em que ela só está interessada nos 25%. Fato. Tá nem aí para valor de tarifa. Não tá, porque para ela vem limpo. Qual que é a responsabilidade? Qual que é o encargo? Única e exclusivamente marketing, propaganda. Ela vai investir maciçamente em propaganda para ter um retorno maciço de motoristas para poder estar atendendo em tempo hábil, 2, 3 minutos, qualquer solicitação de chamada, mesmo porque ela não tem um veículo. Se ela não tem um veículo, ela não é uma empresa de tecnologia que linka o seu usuário a um motorista parceiro, um motorista parceiro. É uma empresa de transporte que tem que arcar com todas as responsabilidades, inclusive trabalhistas, mas isso é um outro ponto. Vamos focar nessa história de concorrência desleal. Eu procurei aqui no site Jus Brasil um artigo que eu já havia lido e eu gostaria de ler para vocês. Tá? Para entendermos melhor o aplicativo Uber, é uma plataforma tecnológica para smartphones que foi lançada nos Estados Unidos em 2010 e permite estabelecer uma conexão entre motoristas profissionais e pessoas interessadas em contratá-los para transporte individual. Eu vou arrastando aqui para ficar mais fácil a leitura. Esses motoristas são empreendedores individuais que utilizam a plataforma Uber em sistemas compartilhados, otimizando o acesso, o controle entre passageiros e condutores. Junto à plataforma, os motoristas são credenciados, pagando correspondente a 25% do valor que recebem de cada passageiro como retribuição pela utilização da plataforma tecnológica. Todavia, há entendimento de previsão de que atividades comerciais de transporte de passageiros no Brasil devem ser regulamentadas tanto por leis federais quanto pelas estaduais e municipais. E em razão disso, a atividade da Uber e seus motoristas parceiros vem sofrendo uma série de contestações judiciais e extrajudiciais provenientes sobretudo de pessoas ou entidades ligadas a taxistas e aos proprietários de frotas de táxi. Permitir, proibir ou regulamentar. Se por um lado, em um mundo contemporâneo globalizado, o Brasil adota a postura por uma economia de capital, de mercado, e defende a livre iniciativa e a defesa da concorrência. Por outro, você tem que a dignidade da pessoa humana, da justiça social, bem como a defesa do consumidor a partir do momento em que foram positivados por iniciativa do legislador constituinte. Devem ser ponderados de forma mais benéfica ao consumidor. Então, sempre prezando o usuário, o consumidor. Quer dizer-se com isso que a livre concorrência faz bem ao consumidor, na medida em que ela permite que a busca por preços de qualidade por parte dos agentes econômicos deixe um mercado mais consoante com o que prega o inciso 5º do artigo 170 da Constituição Federal. Vamos lá, o aplicativo Uber tem sido apresentado à população pelos seus proprietários e usuários como uma solução de mobilidade urbana para a sociedade. A tecnologia está alcançando todos os segmentos do mercado e não deixou de fora o serviço de transporte de passageiros. De fato, a era da tecnologia tem nos proporcionado relevantes benefícios. A prática tecnológica tornou-se ainda a sociedade devido à escassez do tempo, a gama de compromissos a que acomete.
Com o advento da tecnologia, o Uber passou a utilizá-la a seu favor para desenvolver atividades econômicas e proporcionar uma maior interatividade entre consumidor e prestador de serviço. Assim se busca se enquadrar o aplicativo Uber com uma solução tecnológica em benefício do consumidor, a chamada compartilhada. Economia compartilhada, que visa intermediar a prestação de serviços entre pessoas físicas. É nesse contexto que a classe taxista avoca a seu favor o Instituto Clássico do Direito Empresarial denominado concorrência desleal, pois entende que a utilização do aplicativo enseja em deslealdade por parte dos motoristas prestadores de serviço Uber, já que na visão dos mesmos, os motoristas que utilizam o aplicativo estão adentrando no mercado de transporte público de pessoas sem se sujeitar às limitações do Estado e pagamentos de impostos e taxas que são submetidos aos taxistas. Por outro lado, os motoristas que trabalham por intermédio do aplicativo Uber sentem-se violados diante das intensas intimidações sofridas pelos taxistas, uma vez que acreditam estar no livre direito de exercer a profissão à sua escolha, direito esse garantido constitucionalmente no nosso país, apoiando-se também em um instituto pilar do direito empresarial. Suscitam para si o princípio da livre concorrência, acusando a classe dos taxistas de um monopólio na profissão. O debate em torno do aplicativo Uber, no momento, ainda não teve seu desfecho, porém nos serviu como uma ótima abordagem prática dos institutos da livre concorrência e concorrência desleal. A correta compreensão desses institutos do direito empresarial nos impulsionou a afirmar que não se pode caracterizar concorrência desleal entre prestadores de serviços de naturezas distintas ou que ainda não estariam regulamentadas. No caso, já está regulamentada pela lei federal aprovada e sancionada pelo presidente Michel Temer. Ao citar um instituto jurídico como a concorrência desleal, é necessária uma profunda análise dos pressupostos para a caracterização desse instituto, sob a pena de invalidade nos argumentos arguídos. Assim, a concorrência desleal apresenta-se como um instituto novo e cujo conceito ainda está em formação, tanto assim que sua própria denominação suscita controvérsia, pois a expressão concorrência tem sentido exato. O adjetivo desleal é obscuro, dependendo do vago conceito de deslealdade. Abre aspas, abre parênteses, Requião, 2007, página 353, fecha parênteses. Entenda-se como concorrência desleal, deslealdade, o conjunto de condutas do empresário que fraudulenta ou desonestamente busca afastar a freguesia do concorrente. A concorrência desleal tem características instrumental à medida em que caracteriza por meios ilícitos adotados pelo empresário para angariar clientes em detrimento dos demais concorrentes. Abre parênteses, Fázio Júnior, 2000, página 140. Fecha parênteses. O que nos parece existir nesse conflito social é uma prática de reserva de mercado pela classe taxista, apoiando-a para a iniciativa política que tem grande interesse no apoio dessa entidade. Na prática da concorrência desleal é repudiada no nosso ordenamento jurídico sob a pena na esfera penal e civil. Porém, a prática do monopólio fere a estrutura da economia de Estado e são tratadas com maior rigor ainda que a concorrência desleal. Vamos lá. A ubertização do serviço de táxi. O surgimento do Uber como uma nova opção de transporte público individual remunerado tende a desdenhar o serviço de táxi, extinguindo o atual modelo escravagista de diárias e as negociatas de autonomias no mercado negro do comércio de alvarás e licenças, enfim. Muitos taxistas auxiliares, a fim de conquistarem a tão sonhada alforria,
desbandaram-se para o aplicativo ora vilão da própria categoria. Justo, aliás. Há anos o poder público municipal tem se omitido a respeito da situação vivida por milhares de taxistas auxiliares. Não obstante, muitos motoristas permissionários, motivados pela falsa impressão de serem os donos da bola, deixaram de se importar com a qualidade e da prestação do serviço. Desculpa, o telefone tocou. Donos da bola, vou voltar aqui. Não obstante, muitos motoristas permissionários, motivados pela falsa impressão de serem os donos da bola, deixaram de se importar com a qualidade na prestação do serviço. Não raros são as denúncias de desrespeito e abuso com usuários. O excesso de burocratização também é o foco de inúmeros esquemas de corrupção. Constrói-se os muros, mas há sempre alguém para oferecer as escadas. A deficiente prestação do serviço de táxi e as poucas opções no transporte público de qualidade se transformaram num campo fértil ao sucesso do aplicativo Uber e demais aplicativos que estão por vir e não há caminho de volta. Portanto, em prestígio ao artigo 170 da Constituição de 88, acreditamos que a livre concorrência é o melhor caminho para aperfeiçoamento do serviço de táxi, mas é preciso que se faça dentro da legalidade, sem puxadinhos interpretativos. Deve-se deixar de lado os interesses políticos e públicos e atentar-se ao interesse da sociedade consumidora, pois somente respeitando os direitos do cidadão que a sociedade irá evoluir, não só aos detentores do capital, mas toda a sociedade deve evoluir conjuntamente. E o direito tem esse importante papel, que é o de regular os conflitos que surgem com a evolução da sociedade, priorizando a harmonia e o bem-estar do corpo social. Bom, existem algumas situações dos livros aqui, e essa é uma matéria publicada por Rodolfo Mendes, dando crédito. A justiça inflexível é frequentemente a maior das injustiças. Terêncio. Então vamos refletir em cima desse artigo, em cima do artigo do Ansel. Por que a Uber, então, me diz que a 99 está usando de concorrência desleal quando, de repente, num jornal como o Globo, a qual ela aplica e investe em propaganda maciçamente para, inclusive, angariar novos usuários e, principalmente, novos parceiros? Por quê? Vamos analisar um pouquinho mais profundo em cima do investimento feito nesses aportes milionários de instituições estrangeiras feitas em cima dessas empresas de aplicativo, como a Didi Xunchan, proprietária da 99, que comprou por $1 bilhão a 99, e que uma das maiores acionistas dessa entidade é a SoftBank, um banco japonês, uma empresa chinesa, banco japonês, Ásia, Oriente, enfim, nós estamos falando de milhões em investimento, milhões. E quem gerencia isso? Quem administra isso? Essa joint venture? Como assim joint venture? Essa conluio de duas empresas? Como assim? Peraí, se a SoftBank é a maior investidora da Didi Xunchan, que é a proprietária da 99, a Uber também recebe dinheiro da SoftBank. Então nós estamos falando não de empresas, nós estamos falando de investidores multimilionários, empresas realmente que só estão interessadas no lucro e colocam essas empresas como laranja para oferir lucro em cima de você, em cima de mim, em cima. Então, cara, o menor ponta de todo esse debate é o taxista, são as entidades de classe. É o menorzinho, é ridículo. Principalmente porque você vê os taxistas rodando, sem liderança nenhuma, sem foco, sem vetor nenhum para tentar lutar contra essas
instituições bilhardárias transcontinentais e que tem essas laranjas, essas empresas Uber 99, como simplesmente empresas disruptivas que pegam esse investimento, esse aporte financeiro e ficam gerenciando, empurrando esses processos, criando processos para não entrar no trust internacional, no monopólio de um segmento, inclusive acusando taxistas de serem os monopolistas, serem aqueles que detêm. Peraí, taxista é autônomo, essas empresas, vamos falar das empresas de frota de táxi. Aqui em São Paulo são 58 empresas, são autônomas, não são empresas concorrentes que correm entre si, não. São empresas que utilizam nós, trabalhadores, para oferir lucro para si e estão pouco se importando com o social, tanto com o usuário, quanto com os seus motoristas. No caso, aqueles que estão pagando as suas diárias. Então a estrutura é podre, é corrompida. A estrutura é toda alicerçada em bases de oferir lucro para um grupelho, um grupinho, esse grupinho. Então, quais são os interesses dessas empresas, desses permissionários, e muitos deles aí em cargos políticos, em entidades de classe que detêm um número grande de autonomias, um número grande de permissões, um número grande de alvarás, colocando você, colocando eu, como pagadores dessas diárias. Esse é o mercado negro. Essa é a base da máfia do táxi. Essa é a base da máfia de toda uma estrutura do modal transporte individual. E essas empresas multimilionárias viram que nesse nicho de mercado existia uma lacuna e um poder muito grande. Na América Latina, ela movimenta 300 bilhões de dólares. No mundo, 3 trilhões de dólares. Por isso que esses mega investidores fazem esses investimentos bilhardários, principalmente na América do Sul, na América Latina. Por quê? É fácil se corromper, é fácil ser corrompido. Existem os corruptores e principalmente os corruptíveis. A estrutura é essa, senhores, podre. Por isso da minha indignação, por isso da minha luta, por isso que eu venho aqui fazer vídeo e tentar abrir a cabeça sua, motorista parceiro, sua, pagador de diária, para permissionário, para frota, para a gente mudar esse paradigma, mudar essa estrutura. É difícil, mas não é impossível. O que precisar eu estou aí para isso, beleza? Sucesso a todos, um abraço, fiquem com Deus e não acreditem nessas fake news. Isso é tudo uma estrutura montada para desviar a atenção. É a tal da cortina de fumaça. Uber e 99 andam lado a lado. Beleza? Abraço.